Glória a Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Abra em Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6, verso de número 12 e 13. Todos encontraram? Levítico, capítulo 6, verso de número 12 e 13. Diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, ele não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Podem se assentar. Pai, nós te bendizemos. Te peço a Deus que o Senhor possa nos conduzir nesse momento em que iremos ministrar a Tua palavra e iremos meditar na Tua palavra. Espírito de Deus, nos conduza a ouvirmos a Tua voz, nos conduza a ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quando eu falo de fogo, né, eu me lembro de tocha. E quando eu falo de tocha, eu me lembro de esportes. E eu sendo um bom atleta, ex-atleta, glória a Deus. Ei, Márcio? Ex-atleta, né? Aliás, eu e você, nós somos atletas de Cristo, amém? Tem uns aí que são jogadores de futebol, tem uns aí que são malhadores, tem uns aí que são, né, praticantes de esporte. Nós somos atletas de Cristo, amém? E eu acho que é por isso que Paulo usava, né, falava em linguagem esportiva. Né? Paulo, ele falava: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu completei a carreira e guardei o quê? A fé. Ele dizia: uns trabalham, uns correm para conquistar a coroa corruptível, e outros a incorruptível. E Paulo, então, ele usava essa linguagem, porque em Corinto, né, havia na época, no contexto, uma grande competição esportiva, né, naquele contexto que Paulo estava vivendo. Em Corinto havia uma grande competição esportiva, e ali se juntavam muitas pessoas de muitas cidades, eles iam para Corinto, e ali eles praticavam as competições esportivas. E Paulo, então, eu creio que ele usava essa linguagem, né, para poder alcançar aqueles que estavam ali, né, essa linguagem de esportista, de corrida, de combater o bom combate, né. E quando nós olhamos, né, para o Brasil, sediou a Olimpíadas, né, há pouco tempo atrás, 2016, né? Ano passado? Não. Foi? Ano passado, 2016, né, sediou a Olimpíadas. E eu estava lendo a respeito das Olimpíadas, né, muitos de nós que estamos aqui no Japão, pelo menos eu não pude acompanhar muito. Se eu falar para você, não, eu estava ali, não acompanhei Olimpíadas, né? Mas eu estava lendo um resumo do que foi a Olimpíadas, né? E a Olimpíadas, né, no Brasil, né, todos pelo menos viram que existe uma tocha que as pessoas carregam, amém? Você sabe disso, né? Que as pessoas, elas carregam essa tocha, né? E eu estava lendo que para carregar essa tocha, mobilizou
somente 12 mil pessoas, só para carregar essa tocha aí. E dizia que a tocha, ela andou por todos os estados do Brasil. Ela percorreu todos os estados brasileiros, do Brasil, né? E percorreu 329 cidades, né? A tocha passou pela minha cidade também, não podia ficar de fora. Rogério? É a sua? Não. Cidade pequena, assim mesmo. Né? E até ela chegar no seu destino final, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, né? Imagina, você acende uma tocha, você passa para outro, porque não era somente uma pessoa, ela ia passando de mão em mão, ela ia passando, e o fogo sempre aceso. Eu tenho um amigo, né, que a gente trabalhou junto, né? E ele trabalha, não sei se ele é assessor, ele é alguma coisa na prefeitura de Campinas. E ele tirou uma foto do lado da tocha, né? Ele falou, pelo menos essa aqui eu toquei, né? Eu não carreguei, mas eu vou tocar aqui. Ele postou uma foto, falei, esse aí foi privilegiado, tocou na tocha da Olimpíadas, né? E ela percorreu vários estados até chegar no seu destino final. E aquela tocha, ela vai passando de mão em mão, e ela nunca estava apagada. Eu ouvi dizer que havia algumas pessoas que tentavam furar o bloqueio para tentar apagar aquela tocha, mas não conseguiram. O fogo estava sempre queimando, o fogo estava sempre aceso, né? E todo mundo carregando aquele fogo, até chegar no seu destino final, na pira olímpica, né? Para que fosse então ali feito a abertura das Olimpíadas, e que então começasse os Jogos Olímpicos, né? E a tocha, ela não se apagou, ela saiu lá de Londres, viajou para o Brasil e percorreu todas aquelas cidades até chegar no seu destino final, né? E passando, como se fosse um bastão, passando de um para o outro, até chegar o dia que ela acendeu aquela tocha enorme, né? E todos então puderam celebrar, porque até que enfim começou os Jogos Olímpicos no Brasil. Mas não é a respeito disso que eu quero falar, né? E na Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, o que significa fogo? O que significa fogo? No Antigo Testamento, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Antigo Testamento é sinônimo de avivamento, é sinônimo de poder de Deus, de santidade, de purificação, assim também como no Novo Testamento. Quando Deus ele fala com Moisés, ele se manifesta de que forma? Em uma sarça ardente, fogo. Quando Deus ele está guiando o povo que estava saindo do Egito, da escravidão, diz o quê? Que uma coluna de fogo guiava. Quando Deus responde à oração de Elias contra os profetas de Baal e contra aqueles 400 profetas que se assentavam na mesa de Jezabel, o fogo caiu do céu. Deus enviou o fogo. E aí vem no Novo Testamento, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo de Deus. Sinônimo de pureza, sinônimo de santidade, purificação. Porque o fogo, ele faz isso. Ele faz isso, mas se nós resumirmos tudo isso, fogo significa palavra de Deus. Significa presença de Deus. A presença de Deus na minha e na sua vida. Como é que está o fogo de Deus na sua vida? Como é que está a presença de Deus na sua vida? E se nós pudéssemos fazer uma analogia, se a gente for analisar, né, nesse momento aqui que estava acontecendo, a presença de Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, né, ela se encontra com alguns homens, na palavra que nós podemos ver na terra, e ela diz o seguinte: eu vou passar a vocês uma tocha, eu vou passar a vocês a minha presença será contigo. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos: a minha presença será contigo, o meu fogo será com vocês, e isso vai causar um grande impacto no coração de vocês, farão que vocês vivenciem coisas que vocês jamais viveram. Está quente, aleluia.
Vocês viverão na minha presença, vocês terão o que? A minha presença. E isso vai causar um grande impacto na vida de vocês, mas esse impacto não é somente para vocês, esse impacto tem que ser causado também na vida de outras pessoas. Vocês vão ouvir falar de um avivamento, vocês vão ouvir falar de algo tremendo que está acontecendo na vida de pessoas que têm essa presença, que têm essa tocha, que têm esse fogo. Porque eu daqui a pouco já estou sendo assunto aos céus. Jesus estava dizendo, daqui a pouco já está chegando a minha hora. Mas vocês têm que continuar. Vocês vão ter que passar a minha tocha para as pessoas. Vocês terão que passar a minha presença para as pessoas. Aí Jesus pega, né? Passa para Pedro, Pedro passa para João, João vai passando para as pessoas, e vai passando para as pessoas, e vai encontrando as pessoas, e encontra Barnabé, que encontra Paulo, que encontra Silas, que vai passando de vida em vida, de pessoas em pessoas, até chegarmos a nós, nos dias de hoje, amém? Essa presença de Deus, esse fogo de Deus, e vai passando para todas as pessoas, para que quando chegar no final, vocês saibam que existe a presença de Deus dentro de você, sobre você, o fogo de Deus, a presença de Deus. E eu fico pensando, Deus realmente Ele tem incendiado, né, o nosso coração com o poder dEle. Deus realmente tem incendiado, tem colocado fogo dentro de nós. Aí você diz, eu não tenho sentido nada não. Talvez você tenha feito aquele desafio de tomar um banho gelado, banho de gelo. Se você fez esse desafio, então é hora de Deus acender o fogo na sua vida. Para você começar a sentir a presença dEle. Para você começar a ser incendiado por Ele. Nós temos tido experiências tremendas, maravilhosas. A presença de Deus, ela tem nos inundado, ela tem que nos inundar. Eu lembro, queridos, que eu era muito duro a respeito de Jesus, a respeito de converter a Jesus, de aceitar a Jesus. Eu era muito duro, eu era muito tonto, né? Nós somos assim, né? Quando as pessoas vêm falar de Jesus para você, agora não, mas antes, todos nós éramos assim. A gente ignorava, a gente desprezava as pessoas, falava mal das pessoas. Até chegou um momento que eu fui ter um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, que foi num acampamento de jovens. A Luciana me convidou. Vamos, falei, carnaval. Igreja, carnaval, acho que carnaval é melhor. Não, vamos, que vai ser bom. Aí, o que tem lá? Tem muitas coisas. Não, quero saber o que tem lá. Negócio de muitas coisas. Tem futebol. Opa, futebol. Aí, estou dentro. Tem futebol, tem piscina, tem. Ela foi falando dessas partes. Depois chegar na. Não, aí tem palavra de Deus, tem louvor, tem. E eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu falei, de repente, vamos ver. Mas, na verdade, é porque eu gostava da Luciana, né? Eu gostava dela. Então, eu falei, de repente, eu vou lá e é uma oportunidade de eu, né? Só que Deus, Ele tem os planos dEle. Deus tem os planos dEle, né? E eu fui para esse acampamento, e ali a presença de Deus era tremenda. A presença de Deus naquele lugar era tão impactante, que eu lembro que um irmão lá veio orar por mim, ele chegou perto assim, colocou a mão em mim, pá, caí para trás, falei, o que é isso? E quando o louvor começava a adorar ali, naquele lugar, naquela chácara, a presença de Deus era tremenda, queridos, as lágrimas desciam, era algo maravilhoso, a presença de Deus naquele lugar. E eu queria nem saber mais de Luciana, mano. Queria saber da presença de Deus na minha vida. Lógico que depois a gente, né? Mas
A presença de Deus, ela causa isso. Nós estamos vivendo um momento de muitas notícias ruins, pelo menos eu tenho recebido muitas notícias ruins, morte de familiar, morte de enfermidade dentro da família, notícias que a gente não gosta de receber. E a gente fica nesse Japão, houve guerra daqui, só guerra, 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 míssil, bomba, Mas existe algo acontecendo no meio do povo de Deus. Existe algo acontecendo no meio da igreja do Senhor. Aleluias. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque eu creio que daqui, deste lugar, nós sairemos com as tochas nas nossas mãos. Nós sairemos com a presença de Deus nas nossas mãos. Com as chamas acesas, iremos levar as pessoas. Levar aqueles que realmente necessitam, precisam da presença de Deus. Nesta época aqui, nesse contexto de Levítico, era o sacerdote o responsável por manter o fogo aceso. Ele era o responsável para manter o fogo. Ele tinha que estar ali para manter o fogo aceso. A Bíblia diz que toda manhã o sacerdote ele acrescentava a lenha. Ele tinha que acrescentar a lenha, ele arrumava os holocaustos, as ofertas sobre a lenha, para queimar as ofertas, e manter o fogo aceso sobre o altar, que não podia se apagar jamais, jamais, não podia se apagar jamais. No Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? No Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então o Senhor em nós, o Senhor em você, quanto mais nós nos achegamos diante dEle, Ele vai jogando a lenha sobre você. Ele vai jogando a lenha sobre você. Ele vai abastecendo a lenha sobre você. Ele vai mantendo o fogo aceso na sua vida. E quando nós vamos nos achegando, Ele vem nos dizer: achegai-vos a mim. Chegai-vos a mim e eu chegarei ao quê? A vós outros. Eu vou chegar a você. Quando me buscar de todo o vosso coração, o quê? Serei o quê? Achado de vós. Serei achado de vós. E quanto mais nós buscamos a Ele, mais Ele vai pôr fogo no nosso coração. Mais Ele vai pôr da presença dEle na nossa vida. E quanto mais perto nós estamos desse Deus, que é o fogo consumidor, Ele começa a consumir a toda a palha. Ele vai nos incendiando com a presença dEle. Antigamente, precisava de um sacerdote. Como nós lemos aqui, precisava de um sacerdote para manter o fogo aceso. Mas na nova aliança, vem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, habitar em meu e no seu coração. E manter o fogo aceso dentro de mim, dentro de você. Aonde o fogo não se apagará. Aonde o fogo não pode se apagar, jamais. O fogo tem que continuar aceso a cada dia. Mas, irmão, eu tenho medo de ter experiências que vai me afastar da presença de Deus. Eu tenho medo de ter experiências que vão me deixar longe de Deus. Eu tenho medo de voltar atrás. Mas eu tenho novidades para você nessa noite, irmão. Quanto mais perto do Mestre você estiver, quanto mais perto da lareira você estiver, quanto mais perto do fogo você estiver, o seu coração vai estar inflamado, vai ter inflamado. E o que você e eu nós vamos ter menos vontade de fazer, sabe o que é? É pecar. É pecar. Às vezes dizemos, eu me desviei por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano, por causa de Beltrano. Ouça, ninguém é culpado. Ninguém é culpado por você ter se desviado ou se esfriado. Ninguém é culpado. Não, é o pastor. Não, ninguém é culpado. Sabe quem é o culpado? Quem é o culpado? É Deus? Não, eu. É você.
Somos nós que não nos aquecemos na lareira. Difícil essa palavra, lareira. Lareira, parecendo japonês agora. Lareira. Eu tive muitos motivos, irmãos, para ter me desviado na minha caminhada. Eu tive muitos motivos, mas não me desviei. Não me desviei, porque eu estava na lareira direito. Eu estava na presença dele constantemente. Quando o meu coração se enfraquecia, eu ia aos pés da cruz. Nós temos que ir aos pés da cruz. Quando nós estamos sentindo esfriando, nós temos que chegar aos pés do Senhor. Dizer: Deus me ajuda, Deus me socorre. Jesus, eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu fogo, eu preciso na minha vida. Nós temos que dizer: Deus, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. É hora de você, se você está sentindo fraco, se você está sentindo se esfriando, é hora de nós dizermos: Deus, eu estou aqui. Eu estou diante da tua presença. Eu estou diante do teu fogo. Me ajuda. É a sarça ardente, aquela sarça que falou com Moisés. É a presença de Deus na minha e na sua vida. A sarça ardente é a presença de Deus na minha e na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós nos afastamos? Porque nós deixamos de estar perto da presença de Deus. Nós deixamos, e saiba, sempre tem uma brasa viva do teu lado, meu irmão. Olha aí do teu lado, sempre vai ter uma brasa viva do teu lado. Eu estou me enfraquecendo, eu estou... Olha do teu lado, irmão. Olha do teu lado, irmão. Tem uma brasa viva aí para te ajudar. Tem uma brasa aí acesa para te botar fogo em você. Se você olhar no meio desse povo aqui, irmãos, tem brasa viva, tem fogo de Deus. E quando você começar a andar com ele, com ela, você vai querer ter mais vontade de buscar a Deus, ainda mais. As pessoas querem estar do teu lado, para viver e experimentar essa presença, essa tocha, esse fogo, para poder passar a tocha, para poder passar a presença. Paulo, ele passou para Timóteo, falou: toma, meu filho, agora é com você. Continua, vai em frente, prossiga. Essa chama toda que há dentro de você, irmão, tem que continuar, tem que não somente parar em você, não somente estar acesa dentro de você, mas tem que fazer como na tocha da Olimpíada, tem que ir passando de mão em mão, sem que esse fogo se apague. Agora, se as pessoas não querem caminhar com você, se as pessoas olharem para você e não desejam estar com você, é porque elas não veem Jesus em você. Aí é o mais pior. Fogo é sinônimo de poder de Deus. Fogo é sinônimo de purificação. Fogo é sinônimo de santidade, avivamento. O fogo de Deus, ele veio. Os discípulos, a presença de Deus desceu naquele lugar. Porque o fogo, ele simboliza a presença de Deus nas nossas vidas. Então não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se esfriar. Pega umas brasas vivas que está aí do seu lado aí e fala: dá um pouco dessa presença para mim. Mas somente isso também não vai bastar. Porque é você que tem que buscar. Que é você que tem que estar perto da presença de Deus. É você que tem que estar perto do altar de Deus. Onde o fogo não se apaga jamais. Sempre ande com pessoas que possam ensinar algo para você, que possam ministrar algo para você, porque você sempre terá pessoas andando com você, para você ensinar algo para essa pessoa. Então ande sempre com pessoas que têm algo para ensinar para você, porque do seu lado também, sempre haverá pessoas que você terá que ensinar algo a ela. Ou seja, é algo que não pode parar em mim, é algo que não pode parar em você, tem que continuar. Essa presença tem que ser partilhada, compartilhada.
Mas quando eu e você nós ficamos fora do fogo, o que isso se torna? O fogo quando vai se apagando, o fogo quando ele vai se extinguindo, o que vai sobrando somente? Cinza. Cinza. Então, antes que você vire cinzas, é necessário que você vá e se apresente ao sumo sacerdote Jesus Cristo, para que ele mantenha o fogo sempre aceso na sua vida, irmão. Porque nunca faltará, nunca o sumo sacerdote Jesus deixará o fogo se apagar na sua vida. Queridos, eu sou falho como você, eu falho muito assim como você. Pensa que eu falho muito também. Mas nunca deixe o fogo se apagar. Nunca deixe a presença de Deus se extinguir na sua vida. Porque eu tenho uma esposa maravilhosa. Aleluia. Amiga, companheira. Diz a Bíblia, mulher sábia, né, Luiz? Quem achará? Eu achei, aleluias. Eu achei. E quando ela vê que eu estou meio assim, na curva, meio na curva assim, ela diz, vai orar, vai buscar a Deus, vai buscar a presença de Deus, vai aos pés daquele que pode te ajudar, vai aonde você sabe que existe socorro. Você não foi chamado somente para ser a sarça ardente, mas ser uma sarça ardente, onde o fogo de Deus jamais se apagará. Moisés estava vendo aquela visão, estava tendo aquele momento maravilhoso. E aquele fogo, aquela sarça, ela não se consumia. Não se apagava aquele fogo. E aquela sarça ardendo naquele deserto, atraiu o olhar de Moisés. Atraiu a atenção de Moisés. O fogo na tua vida, irmão, tem que atrair pessoas, tem que atrair gente. Minha mãe, logo que eu tive esse encontro com Jesus, minha mãe, eu fui o primeiro de casa a ter um encontro com Jesus, e minha mãe, eu lembro que ela falava assim, você está virando fanático, menino, você está se trancando no quarto para quê? Você nunca foi disso, de ficar cantando, de ficar dobrando os joelhos. Está virando o quê? Fanático. Eu dava risada, eu falava, daqui a pouco, mas você vai estar olhando no espelho e vai estar falando para você mesmo. Está virando fanático. Que é isso que se rotulam, né? Aqueles que buscam a Deus. E hoje, graças a Deus, toda a casa, toda a família está rendida aos pés do Senhor Jesus. Porque a presença de Deus, ela tem que fazer isso. A presença de Deus, ela tem que não somente ficar em nós. A sarça não tem que somente arder em nós. O fogo não pode somente estar aceso em nós, mas tem que atrair outras pessoas, tem que atrair outras, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que olham para você e falam, tem algo diferente. Tem algo que não se apaga na vida dele. Tem algo que não se consome na vida dele. E eu desejo isso também para mim. Eu quero isso também para mim. Mas para isso eu e você nós temos que ser a sarça ardente. Temos que estar com a presença de Deus. Temos que estar com o fogo de Deus. Porque a sarça, ela queima tanto que ela vai causar curiosidade nas pessoas. O fogo de Deus na sua vida vai queimar tanto que vai causar curiosidade na vida das pessoas. Era normal no deserto o mato pegar fogo. Era normal. O tamanho era, o Luiz falou aqui ontem, de dia um calor, uma temperatura lá em cima, alta demais, e à noite fria demais. Então era normal o mato pegar fogo no deserto. Normal. Mas o que tinha de tão especial naquela sarça, que atraiu o olhar de Moisés? O que tinha de tão diferente, que levou Moisés a se aproximar? Sabe o que era?
somente o fogo. Não é somente porque o fogo não se apagava. É porque a sarça falava. Ela falava. O fogo falava. Então o fogo na minha vida, na sua vida, tem que falar do quê? Da presença de Deus. Tem que falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Tem que mostrar aquilo que Jesus é na sua vida. Tem que atrair as pessoas. Tem que atrair as pessoas. E eu e você, nós falarmos aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós vivemos. E incendiar a outras pessoas. Incendiar aqueles que estão ao nosso redor. Porque aquilo que você vive no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, aonde você está inserido, precisa atrair outros. Precisa ser manifestada a outros. Porque quando você falar, quando você agir, quando você tocar, seja num gesto de amor, seja um gesto de compaixão, que Jesus, o sumo sacerdote, venha falar por intermédio de você, meu irmão. Mas se não estiver perto da lareira, se não estiver perto da presença de Deus, daquele que é o fogo consumidor, daquele que incendeia o nosso coração, você vai vivendo como uma vida de medíocre. E quando fala medíocre, não é uma palavra pesada. Muita gente acha que é uma palavra pesada. Não, medíocre significa na média. Na média. Está na média. Mas Deus quer nos levar o quê? A estar acima da média. A presença de Deus, ela tem que nos levar a estar acima da média. Mas quando nós vamos nos esquecendo da presença do fogo na nossa vida, nós vamos nos distanciando de Deus. E quando, na verdade, Deus tem muito mais para mim e para você, irmãos. Deus tem muito mais. E como aconteceu com Adão e Eva, né? Eles pecaram, se afastaram de Deus. Eles se esconderam e jogaram a culpa um no outro. Não foi você, mas o distanciamento de Deus faz com que você se esconda e jogue a culpa em outro. É meu marido, ele é o culpado. É minha esposa, ela é a culpada. É culpa dela, é culpa dele. Mas nunca vê que realmente a culpa está em você. Está em você. Por isso que a Bíblia, por isso que a Bíblia nos ensina. Examine o homem a sua esposa. Amém? Examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Que possamos ser aquele que apenas, que possamos ser não aquele apenas que vê a sarça arder, mas que possamos ser a sarça ardente. Que possamos ser a tocha de Deus, a presença de Deus. Hoje você não precisa mais do homem para que você receba isso na sua vida. Você não precisa mais de um sacerdote para que venha acrescentar lenha, para que possa arrumar o holocausto em cima do altar e queimar sobre ele as gorduras, né, da oferta, para manter o fogo aceso. Não. Mas existe o sumo sacerdote. Existe o sumo sacerdote Jesus Cristo, que habita no meu e no seu coração, para manter esse fogo aceso, essa tocha acesa dentro de nós, para colocar a lenha dentro de mim, dentro de você, para que esse fogo realmente ele possa a cada dia estar aceso, a cada dia mais e mais e mais. E é esse fogo que Deus quer acender dentro do meu e do seu coração, irmão. Um fogo que
arderá pela sua palavra, pela palavra dele. Um fogo que te fará uma sarça ardente, que fará as pessoas chegarem até você. Elas vão querer ver o que está na tua vida e você vai poder falar. O que é isso que você tem experimentado? O que é isso que você tem vivido? A sarça que é você falará ao mundo a respeito de um Deus que transforma. Falará às pessoas a respeito de um Deus que salva, a respeito de um Deus que cura, a respeito de um Deus que transforma situações. É esse Deus, é esse Deus. Lembre-se, temos que estar perto da lareira, perto da fogueira, melhor, né? Esse é melhor, perto da fogueira, perto do Deus que é o fogo. Amém? Fogo consumidor, que vai consumir todo o pecado, todo o mal, todo o espírito das trevas que tenta te tragar. E se caso você for tentado em alguma área, corre para a fogueira, corre para a fogueira, corre para a presença de Deus, peça socorro, peça ajuda, dobre os seus joelhos diante dele, diga: Deus, eu preciso do Senhor, eu necessito da tua ajuda, eu necessito da tua intervenção, Senhor, porque o fogo não faltará na sua vida, a presença de Deus não faltará na sua vida, o fogo vai se manter aceso, continuamente no altar, porque não deve ser apagado. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar.